Olá pessoal, aqui é Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho inaugurar aqui uma nova rúbrica e se calhar vou explicar primeiro um pouco o que é esta rúbrica e nos próximos vídeos, porque eu tenho pelo menos previsto fazer vários, porque isto acontece em muitos casos, relaciona-se com o tipo de conteúdos e as mensagens que os jogos passam. Muitas vezes de forma direta, estando mesmo algo textual, por vezes algo mais relacionado com o tipo de mecanismos e com as experiências que os jogos criam. Normalmente os jogos passam sempre algum tipo de mensagem, algum tipo de conteúdo, algum tipo de ideologia. E vamos falar disso depois com casos concretos. Hoje trago-vos aqui o Obsession, um jogo cujo tema é a sociedade vitoriana em Inglaterra, finais do século XIX, mais coisa menos coisa, em que o jogo trata de famílias que estão em ascensão social e que vão fazer uma série de atividades para as classes e as elites dominantes da época. O jogo acaba por modelar estas dimensões sociais e acaba por falar aqui muito de conteúdos, quer de classe, quer de riqueza, de estatuto social, mas principalmente de questões de género, de igualdades e desigualdades, neste caso desigualdades de género e um pouco daquilo que era o socialmente aceito e o que era expectável nesta sociedade vitoriana, em que sabemos que existiam desigualdades de género, como hoje ainda existem, infelizmente, mas que na época eram muito mais gritantes e muito mais dominantes. E isto serve como exemplo para vermos que, se calhar ainda hoje, algumas delas ainda persistiram de um modo talvez mais dissimulado, mais suave, mas é uma boa maneira, porque o jogo faz isso bem através dos seus mecanismos, é bastante evidente de identificarmos estas coisas e de, acima de tudo, nos fazerem refletir. Por isso é que esta rúbrica também tem algumas relações com a parte educativa, porque é uma forma de usarmos os jogos para refletir sobre estas coisas, para as questionarmos, não para as tomarmos como verdades absolutas, mas para as questionarmos. E é por isso que eu vou incluir estes vídeos depois também na secção dos jogos educativos, porque eu penso que são formas indiretas de educar, porque educar também é criticar e questionar o próprio conhecimento. Portanto, vamos passar para os exemplos práticos dos principais casos em que o jogo modela esse tipo de coisas. Eu não vou falar do jogo completo, vou apenas mostrar alguns dos seus elementos e fazer o seu enquadramento. Vamos começar então primeiro com as modulações familiares. O jogo traz várias famílias que têm vários tipos de poderes e as famílias têm mais ou menos, não todas, mas quase esta estrutura, em que tem supostamente o pai, a mãe e os dois filhos. Existem depois algumas variações, mas isto é a base. Se repararmos, o pai é a personagem que gera dinheiro para a família. A mãe não gera dinheiro, mas tem a possibilidade de gerir a rede social, pode dispensar ou convidar pessoas da rede social. E depois, se virmos os filhos, normalmente são réplicas ou coisas parecidas com os pais. Portanto, estamos a ver aqui o filho que também pode dar dinheiro ou reputação e a filha que pode convidar pessoas, mas reparem que se ela estiver numa atividade com um homem de classe social superior, ela dá prestígio adicional. Portanto, aqui ela só se realiza se estiver acompanhada de um homem de classe social superior. Portanto, isto diz várias coisas aqui do papel de dependência da mulher jovem e aqui da mulher adulta, a chefe de família, mas que não gera rendimento, ao contrário do marido, portanto uma certa dependência económica, no entanto tem um poder social bastante grande, que é oculto, quase mais, não tão evidente como o do marido. Portanto estamos a ver aqui modos de representação dos papéis à época, mas podemos fazer paralelismos também para os dias de hoje, por exemplo, para a desigualdade salarial e outro tipo de desigualdades que ainda hoje existem e elementos de domínio, também esta questão do patriarcado, que tem um certo domínio também, ainda hoje em dia. Isto, claro, também depende das sociedades que estamos a falar e dos países em causa. Portanto, temos aqui o modo como se representa a família. Depois vamos ver aqui os convidados, porque o jogo é suposto nós convidarmos pessoas para as nossas redes sociais. E temos aqui vários exemplos. Temos aqui dois casos de dois homens e duas mulheres.
todos eles negativos. Há uns que são positivos, mas eu escolhi propositadamente aqui alguns que geram alguns efeitos negativos no jogo. Temos aqui o caso de um homem que ele dá dinheiro, mas dá a reputação negativa. Porquê? Porque é considerado como alguém que não se consegue comprometer com as mulheres. Portanto, estamos a ver aqui, normalmente, as mulheres dependentes do homem, mas um homem que também não tem liberdade para ter o tipo de relacionamentos que se quiser. Portanto, estamos a ver aqui um pouco a sexualidade e os relacionamentos conservadores nesta época vitoriana. E isto é algo considerado negativo. Por outro lado, temos aqui este homem que recebe um efeito negativo porque o pai tem um ar afeminado. Portanto, temos aqui as questões de homossexualidade e outras questões daquilo que eram considerados na época os desvios da sexualidade considerada recomendável. Portanto, isso a sofrer também um efeito negativo. Portanto, estamos a ver que também tudo o que fosse fora da heterossexualidade e de um certo modo de comportamento nesta sociedade também era considerado como negativo. Por outro lado, temos aqui as mulheres. O caso desta mulher que era uma americana, que produz muito dinheiro, mas como vem da sociedade americana, que aos olhos da sociedade vitoriana eram considerados não tão respeitáveis, dá imensa reputação negativa, porque apenas é considerado aqui o dinheiro. Estão a ver aqui esta relação também com o próprio dinheiro, ou seja, apesar de ser uma sociedade de elite em que o dinheiro era muito valorizado, era também a origem familiar e de onde se vinha. Por outro lado, temos aqui outra mulher que também dá má reputação, porque é uma mulher que é dada a intrigas, ou seja, ela pode remover a reputação dos outros, faz um ataque. Portanto, este papel aqui é muito dado às mulheres como as intriguistas. Portanto, há mais representação de mulheres com esta habilidade do que homens neste jogo. Depois vemos aqui também uma coisa curiosa, é que todas estas personagens exigem acompanhantes, ou seja, funcionários que têm papéis de género também. Vamos apresentar aqui alguns do jogo. O jogo já tem aqui a expansão, mas estamos a ver aqui dois tipos de acompanhamentos femininos e masculinos. Portanto, também distinções de género, e se nós repararmos, não há misturas. As mulheres são acompanhadas por mulheres e os homens acompanhados por homens. Também este evitar das relações entre géneros, que também é bastante notória neste jogo e que era considerado como negativo, porque poderia levar provavelmente a desvios do comportamento afetivo e até sexual, fora daquilo que era o standard. Por fim, vamos ver algumas das atividades. O jogo é sobre atividades sociais e vamos ver que o jogo requer ou só permite que certas atividades sejam feitas por certos géneros. Temos aqui apenas exemplos. Portanto, temos a ver aqui a atividade o smoking room, que é o local onde se vai fumar, e aqui seria fumar e beber um vinho do Porto, só pode ser feito por gentlemen, ou seja, homens. As mulheres estão vedadas de poder participar nesta atividade. Enquanto nesta atividade, o quarto das flores, provavelmente uma estufa ou algo do género, que a atividade é admirar os bulbos e o florir das flores, não é? Só pode ser feita por mulheres. Os homens estão vedados de poder fazer esta atividade. Depois temos aqui o desporto. E no desporto vemos aqui também desigualdades de género. Por exemplo, o cricket só pode ser jogado por homens. Enquanto o ténis já é aceitável, gentry, que são independente do género, pode ser feito por homens e mulheres, sendo que há menos contacto físico. Portanto, nós podemos fazer este tipo de interpretações e o jogo acaba por nos passar muitos nestas ideologias e representações de género típicas de uma época, daquilo que era socialmente aceito ou não. Como vimos aqui, este é um jogo que tem imensas leituras, faz imensas representações de género, sociais, dos indivíduos, das coletividades, das sociedades, do modo económico, das relações, todas essas coisas. Representa uma época, e eu acho que faz essa representação bem, porque aborda com frontalidade e ao mesmo tempo permite-nos fazer reflexões daquilo que é, ou do que acontece hoje em dia. E aqui está um exemplo então dos conteúdos que os jogos passam ou podem passar e das implicações que isto pode ter, quer quando é melhor ou pior feito, porque para fazer isto exige algum estudo e alguma reflexão, e também do tipo de reações que pode gerar depois quando as pessoas estão a jogar, quer a aceitarem, sem, por exemplo, compreenderem
período histórico ou o tipo de sociedade específica que é aqui representada, quer na crítica que nós podemos fazer ou não àquilo que está a ser representado e de como isso pode ser um próprio processo de aprendizagem, de ensino ou de reflexão e crítica social dos dias de hoje. E pronto, fica aqui o exemplo do primeiro vídeo sobre uma análise de conteúdos de um jogo de entretenimento que supostamente não foi feito para ser um objeto de análise e crítica social ou de crítica de costumes e de hábitos, ou sequer uma peça de análise histórica, mas que nos pode e nos permite fazer esse tipo de reflexões que eu acho que são imensamente úteis. Então vá, adeus!